Em relação ao profeta Jonas, a gente tem uma outra realidade, né? A gente se depara aqui, né, com um cara que já estava, né, naquela situação, um sentimento negativo quanto à questão dos ninivitas, né? E Deus fala para ele ir pregar para os caras. Então a gente tem um cara intrigante, né? A gente fica até assim, peraí, como é que pode um cara ser desse, como é que um profeta não quer que as pessoas se convertam, né? Essas coisas assim. Então ele é chamado para pregar a palavra de Deus aos antigos assírios e cumpriu essa missão, mas com um pouco de dificuldade. Ele ficou contrariado com Deus e tudo. E aí ele é chamado para compartilhar a palavra com povos estrangeiros, mas ele era um xenófobo, né? Então tem gente que fala que a gente tem xenofobia contra a China quando a gente fala, né, da Covid-19 ou do coronavírus. Só que isso aí não tem a ver com xenofobia. Xenofobia tem a ver com você maltratar o outro porque ele é estrangeiro. Você desrespeitar o outro porque você é estrangeiro. E dificilmente você vai ver alguém que tem bronca do chinês pelo chinês. Você vai ver gente que duvida da democracia chinesa, né? Você vai ter gente que duvida da humanidade dos seus governantes. Isso você vai ter. Agora, não necessariamente alguém que tenha bronca do povo chinês. Não sei se dá para perceber a diferença. Mas aí, eu não sei se é a filosofia do espantalho que a gente usa, né? Que você está discutindo caneta vermelha, aí o cara, para te desorientar, ele fala assim, não, mas a máscara azul não tem nada a ver com isso. Aí ele te distrai e você vai falar de máscara azul e ele te tirou do assunto caneta vermelha. Entende? É como, por exemplo, você como pregador, você prega que a prática homossexual é pecado. Você prega assim, porque você lê assim na Bíblia. E você faz parte de um contexto evangélico conservador, porque tem um contexto evangélico progressista, que tem uma outra hermenêutica chamada de hermenêutica queer, que não interpreta a prática homossexual como pecado como nós. Tem. Aí o que acontece? O termo queer é aplicado para várias situações, porque é um termo que dá a ideia de estranho, de diferente, né? Só que no aspecto teológico tem essa linha de teologia queer, hermenêutica queer, né? E nesse caso, o que acontece? Nossa linha, como é conservadora, a gente interpreta assim. As pessoas dessa linha, como da igreja contemporânea, não sei se metropolitana também, Cidade Refúgio, de uma pregadora muito conhecida dos pentecostais chamada Lana Holder. É Holder, não é? Né? Holder, né? Então, ela foi de uma igreja pentecostal conservadora durante muito tempo e agora ela é pastora dessa igreja Cidade Refúgio, juntamente com a sua companheira. E aí, nesse caso, por exemplo, nesses contextos, as pessoas interpretam os textos que condenam a prática homossexual, né, de uma outra forma. No nosso contexto, não. Então, não é que a gente odeia o homossexual. Não sei se deu para perceber. Aí, eu lembro de uma vez, o pastor Silar Malafaia, ele no programa De Frente com Gabi, Marília, Gabriela, alguma coisa aí, né? Eu sei que ele estava conversando com ela, ele falou, como é que você lidaria com um filho homossexual? Não, porque se meu filho fosse homossexual ou bandido, ou qualquer coisa, você está dizendo que ser homossexual é a mesma coisa que ser bandido? Pronto, já saiu do assunto. Ou seja, eu entendi que o que ele estava querendo dizer é que o filho dele poderia ser qualquer coisa, mesmo que fosse bandido, não que bandido e homossexual fosse algo equiparado, mas que ele amaria o filho. Mas aí ela foi e trouxe a situação como se ele estivesse dizendo, não o que ele disse. Aí eu não sei se ela que entendeu assim, né? Eu quero crer que foi isso, e não que ela quis levar o assunto para outro caminho intencionalmente. Como se assim, então você está dizendo que é tudo a mesma coisa. Onde eu quero chegar com isso? A gente, por exemplo, voltando para cá para o aspecto de xenofobia,
a gente tem uma certa desconfiança. Por quê? Covid existia. 19 foi essa que falaram no final do ano. Sendo que quando falaram no final do ano, um médico já estava tentando avisar. Médico esse que morreu. Jornalistas estavam nesse país. Foram mandados embora. Então, ou seja, uma série de fatores aconteceram que eu gostaria muito de ver a Rede Globo contando, né, de ver a Band contando, né? Eu gostaria, mas eu assisti num canal do YouTube chamado Sputnik, né? E aí estava contando e mostrando as fontes, os jornais e tudo, tal, aquela coisa todinha. Aquele pastor adventista, Rodrigo Silva, ele tinha feito um vídeo há um tempo atrás, falando lá atrás de que se a China não mudasse algumas questões na dieta alimentar, já que os adventistas têm essa preocupação com dieta, né? Vocês sabem disso, certo? Tanto que é que, por exemplo, um adventista não vai comer um leitão à pururuca, não vai comer uma costelinha de porco frita, não vai comer um pernil assado, não vai comer um churrasco, uma picanha suína, não vai comer uma feijoada. Desculpa, não, eu estou falando que o adventista não vai comer essas coisas, desculpa, foi mal. Então, nesse caso, né, tem uma bala para dar para cá? Dá para substituir o porco? A bala não substitui a carne de porco, não? Então, assim, mentaliza. Aí acontece, aí, em relação a isso, aí, quanto, por exemplo, a situação, ele tinha falado lá atrás, vai dizer que o cara é xenófobo? Não, gente, todo mundo conhece a dieta rigorosa dos adventistas. Eles não vão comer lagosta, eles não vão comer camarão. Lá eles comem tudo, eu vi vídeo dele comendo cada bicho. Tá dando para entender? Então o que acontece? Ele lá atrás falou que a China poderia ter problemas de saúde em decorrência da dieta. O Sputnik contou essa história. Aí quando, por exemplo, alguém fala sobre o vírus que veio da China, aí, lembra do que eu falei do discurso único? É estranho, assim, eu estou vivendo um tempo, irmãos, que eu vejo jornalistas zombando de médico na área de medicina. Aí eu olho e falo assim, a que ponto nós chegamos? O jornalista está zombando do médico? Oh, pelo amor de Deus, entra na fila. Quanto tempo o médico estudou para você, jornalista, que é especialista em discurso, questionar o cara? Você é virologista e epidemiologista. Você é clínico geral, pelo amor de Deus? Você é pelo menos isso? E você está questionando o cara que estudou, fez residência, especialização, e o cara está defendendo a partir de um artigo científico. Mas aí qual o artigo científico que pode circular nas redes? O artigo científico do discurso único. Agora, por que tanto esse discurso único? Quem ganha com esse discurso único? Será que sou eu e o meu povo lá da Vila Paulina, dentro de Belford Roxo? Meus vizinhos lá de Olavo Bilac, do Duque de Caxias? Eu acho que não, porque a gente nunca ganhou nada. A gente ganhou atendimento médico no corredor de hospital, antes de coronavírus. Quanta gente aí que entrou internado por fratura e morreu de pneumonia em hospital? E já que a gente sabia disso tudo, cadê os hospitais de campanha? Ah, os hospitais estão superlotados, por isso o dinheiro para o hospital de campanha. Cadê ele? Alô, onde está? Entende? Aí eu lembro de Gal Costa. Onde está o dinheiro? O gato comeu, e ninguém não viu, o gato sumiu, entende? Aí, sumiu ou fugiu? Não lembro. Então, nesse caso, mas acho que não vai fazer diferença para a sua fé. Quanto a isso, observa bem, a ideia de xenofobia, né? Se você olhar, aí alguém quer distorcer o negócio e dizer que você é contra o chinês. Não é, gente, não é, né? E detalhe, vamos e venhamos. Eu lembro que, assim, outro dia, um determinado parlamentar foi falar vírus chinês, o embaixador da China falou grosso com ele aqui no país. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, os caras são bravos mesmo, porque assim, aqui no nosso país o cara fala grosso. E detalhe, não teve mídia brasileira que defendeu o deputado brasileiro. Não, defenderam o embaixador da China. Aí eu pergunto, vai um brasileiro numa embaixada lá
falar alguma coisa contra o partido, acho que só tem um partido lá, né? Então, aí vai lá falar um negócio desse, entende como é que é o negócio? Vai ver se a mídia, né, se os jornais de lá vão defender. Então a questão não é o cidadão, a questão não é a pessoa, a questão é um sistema de governo. E aí a gente olha, por exemplo, para isso aqui, isso tudo por causa da questão da xenofobia. A gente verifica que Jonas tinha um ódio, digamos assim, contra os ninivitas, porque os assírios eram tidos como uma ameaça. É que nem, por exemplo, os Estados Unidos até agora há pouco, né, era o imperialismo, mas depois que o John Biden ganhou, algumas pessoas aqui no Brasil estão torcendo pelos Estados Unidos. Eu não sei, eu não consigo entender, né, a mente do brasileiro, que tem que ser estudado pela NASA. E aí, em relação a isso, né, a gente, por exemplo, olha para cá e verifica, né, que esse cara, ele é chamado para pregar a povos estrangeiros, e ele foi, né, de certa forma, um poderoso porta-voz de Deus, preparado para anunciar a sua palavra na antiga aliança. E nesse contexto ele ora, né, e ele fica injuriado, né, por causa de algumas situações ali, porque todo mundo conhece a passagem. Ele é para ir para um lugar, ele pega a passagem para outro, aí tem toda aquela tempestade, ele é o culpado da tempestade estar acontecendo, só que ele vai dormir e o pessoal que não tem culpa nenhuma fica na tempestade. E aí eu aprendo várias coisas aqui, embora não seja um sermão, mas assim, às vezes você está com a pessoa errada no barco da tua vida e por isso tu está na tempestade, entendeu? E nesse caso não é nenhuma revelação não, tá, gente? Só uma lição que eu extraí. Pode ser revelação para você dependendo de que barco que tu tá, mas na minha intenção não é, eu só estou dizendo. E aí em relação a isso, não, porque tem isso, às vezes o pregador está pregando que eu fico assim, Deus, não deixa ele saber que é para mim, entende? Deixa ele achar que ele está falando para todo mundo, porque aí tu fica com aquela cara de traquinas assim, deve estar todo mundo sabendo o que eu fiz no verão passado, e o pregador largando o prego, entende? Então às vezes não tem a ver com o pregador está inocente, é a gente que está, né, no negócio. E aí tem irmão que se entrega, né, porque ele fala assim, tá vendo? Mandando indireta para os outros, ou seja, ele acabou de dizer para a pessoa que ele está fazendo o que o pregador está falando, mas é burro, não consegue perceber, entende? Aí ele se entregou sem o pregador saber de nada. E aí, quanto a isso, o que acontece? O cara vai para lá, e aí arrebenta com a vida daquela gente. E olha outra coisa, enquanto existem incrédulos buscando solução espiritual, tem crente dormindo. Mais uma lição, entende? Então, aí você vê a tempestade acontecendo, o crente do barco está dormindo, os ímpios do barco estão tentando fazer alguma coisa. Cara, busca o teu Deus aí, a gente está buscando o nosso. E aí eu volto para o nosso contexto de rede social. Você está vendo quantos umbandistas malhando umbandistas? Você está vendo quantos candomblecistas malhando candomblecistas? Você está vendo, né, quantos Hare Krishna malhando Hare Krishna? Agora, quantos evangélicos estão malhando os evangélicos? Então aí você olha, né, para uma situação dessa, aí eu aprendo uma lição com Jesus, né, de que eu acredito que o pessoal tinha que assistir essa aula do diabo. Jesus fala, né, que casa dividida não subsiste, e que nem os demônios são desunidos. Ou seja, será que os crentes tinham que sentar na escolinha do tio Satanás para aprender que eles não deveriam ser desunidos? Porque se nem os demônios são desunidos, os crentes que vão ser, meu Deus do céu, entende? Pô, será que o Satanás tem que dar aula de unidade para o povo? Porque assim, eles são unidos, porque assim, um demônio não atrapalha o trabalho do outro. Pô, cara, eu discordo de você, mas tu é fechamento, entende? Então a gente tem uma missão aqui, não vou atrapalhar. O próprio, quando o pessoal falou que Jesus expulsava demônio da parte de Beelzebu, da parte de Beelzebu, o que Jesus falou? Não, eles não são assim igual vocês estão falando não. Não teria como eu expulsar demônio da parte de Beelzebu, porque se eu fosse da parte de Beelzebu, eu não expulsaria demônio. Porque demônio não prejudica demônio. Demônio é parceiro de demônio.
é fechamento. Agora, olha, crente, é pentecostal e tradicional, tradicional, neopentecostal, apóstolo e bispo, bispo e apóstolo, né? E aí nisso a gente vai para a televisão com dinheiro de oferta do povo para falar da outra igreja, né? Aí o outro vai expulsar o demônio e o demônio diz na entrevista, na televisão, que ele veio da outra igreja, porque na outra igreja ele faz o que ele quer e nessa aqui não faz. E aí o outro, com dinheiro de contribuição do povo, para ter programa evangélico, fala que a igreja tal, né, pagou mais caro para ter o horário que ele teria tal. E a outra igreja não falou nada, mas pagou mais caro para pegar o horário da outra igreja. Aí tu olha e fala assim, meu Pai Celeste. Aí eu olho para um negócio desse, aí eu lembrei de um amigo, né, que ele chegou e falou, olha, tem as coisas que os crentes fazem que até o diabo fala assim, por que eu não tive essa ideia antes? Então, nesse caso aqui, a gente verifica que assim, poxa, Jonas está chateado, Jonas está com bronca, mas há um problema aqui de preconceito racial. Há uma questão de xenofobia, há uma antipatia para com o povo estrangeiro. Havia uma razão de ser? Sim, lembra? Judeus e árabes. É complicada essa situação. Só que é o seguinte, você vai ficar repetindo os problemas do passado? Você vai continuar uma inimizade que os seus pais começaram lá atrás? Então são coisas, né, para a gente observar aqui. Seguindo, o que acontece era para ir para um lugar, foi para o outro, foi para a tempestade, né? No caso da tempestade, eu falei aqui as lições, né, da pessoa errada no barco da sua vida, enquanto os crentes estão dormindo, né, os ímpios estão aí buscando uma solução espiritual, e nesse caso, né, chega um momento em que ele é jogado do barco, um grande peixe enviado por Deus, né, o engole, e foi a solução, né, que Deus elaborou para corrigir o profeta. Esse peixe, provavelmente um cachalote, próprio das águas marítimas europeias, que dispõe de uma garganta do tamanho que permite a passagem de um corpo humano, transformou-se em apropriado ambiente de oração. E a gente vê uma outra coisa. Às vezes as calamidades, elas servem para nos quebrantar e nos devolvermos ao propósito original de Deus. Às vezes eu fico olhando para algumas situações da minha vida, eu fico pensando, se algumas coisas fossem mais fáceis, será que eu seria o crente que eu sou hoje? Será que o fato de Deus colocar, porque assim, olha que já teve gente ruim que apareceu na minha vida, vou falar, né? E uma das piores pessoas era aquelas assim, com aquela aparência de religiosidade que você falava assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Assim, é um botão que aperta, né? Clique, como é que é quando a gente vê, versão servo de Deus, clique, versão operação Satanás, e aí nisso você olha, como é que pode um negócio desse? E você olha e pensa, mas por que Deus deixou eu passar por isso e assim por diante? Porque às vezes, se aquilo não acontecesse, talvez eu não aprendesse o que eu tinha que aprender. Eu não estou aqui justificando tribulação na vida, não. Mas tem coisa que, assim, a gente às vezes é cabeçudo. Quando a gente não ouve o sermão, a gente é obrigado a ouvir a tribulação. Porque o sermão, você vai lá, bebe água enquanto o pregador está falando, você conversa com fulano, você entra em off, né? O cara está ali olhando para sua cara, mas está com a mente lá na dorinha, né? E aí, nesse caso, isso pode acontecer. Agora, tribulação não, você fica pensando, como é que eu saio? Como é que eu saio? Como é que eu saio? E só tem um jeito de você sair. Você se transformando numa outra pessoa. Aí que está a questão. É como, por exemplo, vamos lá, o cara se alimenta mal. Só tem um jeito dele sair daquilo. Ele se transformar numa outra pessoa. Entende? Porque se ele não se transformar numa outra pessoa, ele vai continuar daquele jeito. Como se transformar numa outra pessoa? Começar a ter novos hábitos, outros pensamentos, conversar sobre outros assuntos, entende? Então, ou seja, ele vai precisar mudar para a vida dele mudar. Agora, por que isso aconteceu? Por causa da tribulação. Que a tribulação chega a um nível que você faz o quê? Basta. Enquanto você não chega no basta, você vai, ó.
como diz o ditado, empurrando com a barriga. Quando chega no basta, você fala assim, não dá mais. Ah, esse aqui? Não, esse aqui é por causa da lanterna. Aí eu deixei de propósito. Entende? Então esse aqui é o basta. É aquela situação de, olha, agora eu tenho que dar o meu jeito. E é nessa hora que o cara para de comer tal coisa, para de beber tal coisa, começa a levantar mais cedo, começa a vender melhor, começa a orar mais, para de xingar os outros, para de arrumar briga, entende? Se torna uma boa ovelhinha, se torna um pastor melhor, começa a visitar mais o rebanho, deixa de ser grosso, porque é o seguinte, a igreja tem 10 mil membros, aí tu dá patada em todo mundo, quando tu ficar 3, aí tu fica assim, esse negócio de dar patada não está dando certo. Porque enquanto tem 100, é isso mesmo, tô com Deus, quer ir embora também não. Aí quando tiver 3, e esses 3 é ele, a mulher e o filho, e a mulher já começou a faltar para ver novela. Então o que acontece? Já está numa situação que ele assim, entende? É a tempestade, Jonas. Aí a tempestade vem, que você faz, oh Senhor, meu Deus e meu Pai, eu pequei, palavra, pensamentos e obras, Senhor, me ajuda a melhorar, não consigo continuar, sou humano, sacerrar, entende? Entende como é? Agora, até isso acontecer, vou para Tarsis, eu vou dormir, tempestade, estou nem aí. Você é quem? Eu sou profeta do Deus Altíssimo, eu sou fulano de tal, aqui minha carteira, entende? Agora, quando foi para o ventre do peixe, Senhor, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Tribulação é outra coisa. Sermão do pastor, sermão chato. Ele estava nervoso, brigou com a mulher. A gente trabalha a semana toda para ficar recebendo cajadada. Agora tribulação não, tribulação ou você afina a viola ou Sabiá vai mudar de cantiga. Então, nesse caso, a gente vê aqui assim, aquele ventre daquele animal se tornou um apropriado ambiente de oração. A pregação dele sensibilizou os pagãos, né? Então o sermão de Jonas, né, que ele pregou, foi sucinto, foi constituído de apenas 7 palavras e ditos várias vezes por diversas partes da grande cidade. Ele falou, gente, vamos lá, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se consertar, vocês têm que andar direito e tal. E por dentro ele estava assim, tomara que ninguém se conserte, tomara que ninguém se melhore, porque essa raça tem que pagar, essa gente é ruim, né? Aquele negócio todinho e tudo tal. E aí a gente vê, por exemplo, diz o texto, né? Jonas 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Pensa na cena. Um cara desse pregando lá na José de Alvarenga, um calçadão que tem em Duque de Caxias, vai dizer nada. Mas ele pregando aqui em Nínive, a galera, como é que é? Nínive vai ser destruída? O que a gente pode fazer para mudar? Aí você percebe que o coração tem uma porta que só se abre por dentro. A gente quer mudar os outros, gente, mas eu costumo dizer o seguinte, se eu tenho dificuldade para me mudar, telefone desperta, eu aperto o soneca, eu não mando nem em mim, eu quero mandar nos outros. O dia que eu tomar vergonha na cara e levantar a hora que o despertador tocar, aí beleza. Por enquanto, para eu fazer isso, eu tenho que botar o despertador fora do quarto. Tô falando sério, quando eu boto fora do quarto, porque ele toca alto, né? Aí ele começa a tocar. Aí eu já sei que é o seguinte, se acordar a mulher, ela fica azeda o dia todo. Se acordar o moleque, ele acorda a mulher e ela fica azeda o dia todo. Aí são 2 azedos, entendeu? Então e lá em casa, o nosso contexto político ele é de esquerda, ela é de direita e eu sou o centrão, né? Para viver, né? Eu sou tentando fazer média com um e com o outro. Então aquele caso. E aí, em relação a isso, aí nesse caso, observa bem, né, a situação. Quando a gente, por exemplo, vai perceber algumas situações, né, em que a gente verifica ele dizendo, olha, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. E aí o que acontece? Opa! A gente tem que fazer alguma coisa. E é interessante isso, né? Por exemplo,
Quem é ruim, gente, vai botar para fora o que é ruim. Agora, quem, por exemplo, está fazendo alguma coisa por ignorância, a partir de uma nova orientação muda. Olha como é que é o negócio. O povo de Israel recebe orientação direto e faz o que faz. O povo de Nínive não tinha profeta. O dia que o profeta vai, o povo é transformado. Aí você percebe que a questão não é bem o pregador. A questão não é bem Deus. Deus fala com Caim, cara a cara. Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas o que ele faz? Ele ouve e vai fazer o que ele quer fazer, porque a porta do coração só pode ser aberta por dentro. E a gente quer mudar os outros. Aí eu costumo dizer para mim o seguinte: antes de eu mandar na igrejinha, de mandar no igrejão, eu tenho que mandar na igrejinha. Eu não mando na igrejinha. Então eu tenho dificuldade de conduzir a minha casa. E eu quero controlar a casa de Deus. Quando eu falo aqui, eu não estou falando de tomar conta, de conta para pagar, de fazer o meu trabalho de pastor, não. Estou falando o seguinte: a gente às vezes quer controlar a sobrancelha da irmã. Entende? Como se a irmã não tivesse marido em casa. Então, às vezes a gente quer controlar o comportamento do irmão. Quando que a gente tem que fazer o quê? Abrir o livro e pregar. E a vida das pessoas serem transformadas. E não nós impormos o nosso desejo. Ah, Deus quer que todo mundo, só vista camisa laranja. Como assim? Você pode fazer o que você quiser da vida, Kátia, mas tem que botar a camisa laranja. Entende? Ou seja, eu quero controlar a vida dela, mas eu não paro para cuidar da minha própria casa. Ou às vezes eu quero controlar meu filho e minha esposa, mas eu não administro a minha vida. Lembra que eu acabei de falar agora sobre o despertador? Então você olha para a seguinte situação, assim: a hora que eu me liderar, eu me sinto apto para liderar minha mulher e meu filho. Até lá é na humildade. Pô, bem, faz isso aqui. Entende? Mas você também não faz, mas estou tentando. Entende? A hora que eu for autoridade, aí eu já boto o peito de pombo. Me diz aí quando que você viu eu fazer isso. Até lá, pô, Gi, faz aí, é melhor para nós. Entende? É uma coisa mais ou menos assim. É muito fácil chegar para o meu filho e falar: controle-se. Ué, eu não me controlo no trânsito. Eu tenho que tomar conta da minha vida. Falar para o meu filho: vai tomar banho é mole. A pergunta é: tomei banho antes de dormir? É, porque tem homem que só toma banho antes de dormir, né? Então, aí nesse caso, e aí nesse caso, por exemplo, tem uns que... deixa bom. Então nesse caso, assim, quanto a isso, né, a respeito dessa situação, a gente observa aqui, né, a pregação dele sensibilizou o pessoal. Poucas palavras, né, mas ele foi pregando. E o ressentimento advindo da conversão dos pecadores. No capítulo 4, que é a última parte do livro, discorre sobre o quê? Um terrível sentimento de frustração que invadiu o coração do profeta. Por quê? Ele viu que aqueles pecadores foram perdoados de seus pecados pela manifestação da graça de Deus. Está dando para entender? Então a gente, por exemplo, observa, né, que assim, peraí, quando você prega porque você está torcendo para a pessoa se dar mal? Gente, é estranho isso, sabe? É aquele caso de assim: fulano é teimoso, ele ainda vai pagar. Que isso? Não, tomara que ele mude, tomara que ele melhore, tomara que o casamento melhore. Já viu, tem aquelas mães que assim, o líder de adolescente sofre com elas. O filho é perturbado, gente. O moleque é perturbado. Mas se a líder der uma chamada, botar no banco, suspender de alguma coisa, não deixar ir para o passeio, ela roda a baiana. Opa. Ela bota a mão nas cadeiras. Levanta a poeira. E ela vai no pastor. E se o pastor não fizer alguma coisa, ela chama o pastor de banana. E aí você olha e fala assim: esse garoto ainda vai dar um susto nessa mãe. Não, tomara que não, gente. Tomara que ela mude. Entende? O nosso desejo, o desejo do nosso coração é que a pessoa melhore. Se não melhorar, é problema dela. Mas o que não pode estar no nosso coração é que a pessoa, né,
ela como é que eu posso dizer, caia na sepultura que ela está cavando. Esse não pode ser o nosso desejo. Eu não sei se tu vai perceber, por exemplo, Jesus falou que aquele que usa da espada para prejudicar alguém, vai morrer pela espada. Então, tudo bem, os caras que são brabos aí, bota revólver na cara da gente, acontece, o que é dele está guardado. Agora daí a eu desejar que ele morra do mesmo jeito que ele tirou a vida de gente, eu desejar que ele seja esquartejado igual ele esquartejou os outros, aí eu que como cristão estou ficando desconfigurado. Eu não sei se tu vai perceber onde eu quero chegar. Assim, uma coisa é você querer que a pessoa deixe de fazer o mal, outra coisa é querer que ela sofra o mal. Então você verifica que Jonas, ele estava na bronca, porque na cabeça dele, qual é a ideia? Não, eu não vou pregar para essa gente não. Deus quer destruir a cidade, não quer? Então eu não prego e Deus destrói. Oh, coisa boa, que delícia. Entende como é que é o negócio? Ele queria usar Deus para destruir o povo inimigo. Aí eu pergunto, não acontece às vezes com a gente? Ah, porque esses amalequitas, porque amalequita é qualquer um, entende? É só eu não gostar. Então é um tipo de coisa para a gente observar aqui, porque a gente tem uma ideia de que todo mundo que é povo de Deus é tudo bonzinho, não é não. A internet está para mostrar. O que não falta aí é religioso cheio de ódio. Eu, por exemplo, quando eu estou em grupo de WhatsApp, né, que eu não conheço as pessoas e estou lá para divulgar, né, meus livros, meu canal de YouTube, aquele negócio todinho, aí tem um pessoal que assim, eu já salvo logo, hater religioso. Porque se eu encontrar essa pessoa em outro grupo, ela pode ter o nome que for, mas eu sei que é hater religioso. É gente que eu tenho que ficar ligado. Lança veneno, é gente que faz mal. Então, assim, e a gente vê que Jonas era um profeta, era um homem de Deus, mas o homem de Deus também é homem. E o homem falha. O fato de Deus usar você não quer dizer que você é perfeito. O fato de Deus usar o pregador que pregou para você não quer dizer que ele é perfeito. Aí voltando àquela questão de profecia. Por que a gente olha a profecia? Porque se olhar para o profeta você não acredita. Ou você pode olhar para o falso profeta e acreditar. Porque vamos lá, se você olhar para Judas e para Pedro, quem você acha que é o pior? Pedro. Quantas chamadas Pedro recebe? Quantas chamadas Judas recebe? Observe. Entende? Só que quem é que deixou Satanás fazer aquela roça toda e Jesus foi preso? Judas. Então, vindo para cá, a gente percebe, né, que esse sentimento de frustração invadiu o coração dele e ele, né, assim, ficou impressionado porque ele viu aquela gente sendo perdoada, né, e viu a graça de Deus se manifestando. E aí é interessante aquele episódio, né, da planta, quando ele fica chateado porque aquela planta é destruída e Deus fala assim, cara, você nem fez a planta e você ficou chateado com o que aconteceu. Você não consegue compreender como eu fico de ver aquela gente toda que eu criei e ver essa gente sendo destruída? Ou seja, cadê os servos de Deus para chorarem com Deus diante da calamidade que a gente vive? E aí é o que eu falo, pelo menos quando eu dou aula de evangelismo, eu falo, tá cheio de cliente na igreja. O cara tá lá para ouvir uma boa mensagem, que é um bom estacionamento, um bom berçário, entende? Se você é líder de alguma coisa, é meio que você é um funcionário dele, entende? Ele é seu cliente e se ele não gostar, ele vai reclamar, né? E aí o pastor tem que trazer sempre uma boa palavra.